Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho trazer mais um vídeo da série Vídeos Resumos, que é uma série de vídeos curtos de resumo que eu vou fazer para vocês de forma básica, direta, para dar uma refrescada na memória durante a quarentena. Os temas que vai ser desses vídeos são sugeridos pelos meus alunos particulares, que eu continuo com alunos aqui de Pedro Juan, dando aula pelo Zoom. Então eles sugerem temas e eu boto esses temas para votações aqui no Instagram. O tema de hoje é equilíbrio ácido-base. Bom, quando eu falo de equilíbrio ácido-base, o primeiro conceito que eu quero que vocês tenham é que a gente tem o hidrógeno como predominante aqui para a gente estar fazendo essa comparação de equilíbrio ácido-básico. Quando eu falo que uma substância é ácida, o que significa isso? Menor é o valor do pH e maior é a quantidade de hidrógeno. É o contrário. Quando eu falo que uma substância está em alcalose, maior é o valor do pH e menor é a quantidade de íons hidrogênio. Certo? Então agora a gente vem aqui para três tipos de compensações desse desequilíbrio ácido-básico. Vamos supor que a gente esteja falando agora do sangue, então a gente tem que ter um valor prefixado que é normal para o sangue, que é o valor de 7,4. pH sanguíneo é de 7,4. Quando ele entra em algum desequilíbrio, ou para mais ou para menos, eu tenho três sistemas de compensação. Quais são esses três sistemas de compensação? Aqui está em sequência. Ó. Primeiro, sistema tampão ácido básico, que é também conhecido como sistema amortiguador ácido básico, e o principal componente do líquido solar a fazer isso é o íon bicarbonato. Segundo, centro respiratório. E por último, os rins. Como que o centro respiratório vai fazer uma compensação? Aqui eu falei que era pelo íon bicarbonato, HCO3-. E agora o centro respiratório, como que ele faz a compensação do pH? Através do CO2. Enquanto os rins faz através da excreção do íon bicarbonato, HCO3-. Ok? Lembrem dessa sequência agora. Por quê? Se eu estiver falando, por exemplo, a gente está numa acidose metabólica, que entraria nesse primeiro esquema aqui. Isso aqui falhou, esse sistema tampão. Então, qual que é o próximo a tentar compensar esse desequilíbrio? O centro respiratório. Agora, falar, ele está em acidose respiratória. Quem que é o próximo da lista, logo depois do respiratório, a tentar compensar isso? O rim. Entendeu? Então lembrem, decorem essa sequência que a gente vai usar ela lá no final na compensação. Então, 1, 2 e 3. Ok. Agora a gente tem aqui como a gente transporta o CO2. Primeiramente, como que é feito o transporte do CO2? Se vocês olharem aqui, ó, 7% é transportado no plasma, certo? De forma dissolta, mais 23% é transportado unido à hemoglobina. Lembra que quando o CO2 se une à hemoglobina, ela se torna uma carboamina hemoglobina. E por último, em forma de íon bicarbonato. 70% do meu CO2 é transportado em forma de íon bicarbonato. Ok. Agora a gente tem essa fórmula aqui. Nessa fórmula, o que vocês conseguem ver e notar? Essas setinhas que a fórmula tanto vai de um lado da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. Então, se vocês olharem aqui, a gente tem o CO2, certo? Num extremo dessa equação, e o bicarbonato no outro extremo dessa equação, ou seja, o que está sendo transportado no plasma e o que está sendo transportado em forma de bicarbonato. Essa reação pode vir tanto daqui para cá, quanto daqui para cá. Como que vai ser isso? Quando eu tenho CO2 dissolto no plasma, que é um componente respiratório, esse CO2 se une à água, molécula de água, ou seja, H2CO3 mais CO2, eu vou ter H2CO3, certo? Então eu tenho aqui a molécula de ácido
carbônico. Agora, esse ácido carbônico, rapidamente ele vai vir se converter, se dissolver em íon hidrogênio, que vai ser liberado no sangue, e íon bicarbonato. Lembrando que esse íon bicarbonato é um componente metabólico. Agora, vamos supor que fosse ao contrário. Você tem muito íon hidrogênio solto no sangue. O que você vai fazer? Você vai fazer um sistema tampão, vai jogar um íon bicarbonato para tentar tamponar, e esse íon bicarbonato vai se unir ao íon de hidrogênio, vai formar ácido carbônico. Aí, consequentemente, esse ácido carbônico vai se dissociar em água, que a gente reaproveita no nosso corpo, e CO2 que a gente elimina na expiração. Então, lembra que essa reação pode vir tanto do componente respiratório para o metabólico, quanto do metabólico para o respiratório. Agora, nessa equação aqui, na verdade, nesse esquema, a gente tem, primeiramente, o valor normal do pH sanguíneo. Eu falei que era 7,4, mas tem que estar entre 7,35 e 7,45. Então, esse seria o meu pH normal, ok? Quando eu falo de maneira mais básica, o que seria uma acidose? A acidose é quando o meu pH se encontra abaixo de 7,35. Ou alcalose sanguínea, quando o meu pH se encontra acima de 7,45. Pode ter acidose alcalose com pH normal? Pode. A gente tem outros tipos de acidose de alcalose, que são as compensadas, que vai ter o valor normal, e também a gente vai ter as mistas, que a gente não vai ter só uma causa respiratória ou só uma causa metabólica. Mas isso, se vocês quiserem, comenta aí no vídeo, ou manda no direct pedindo para ter esse vídeo sobre a acidose e alcalose compensada e acidose e alcalose mista. Agora a gente vai ver a simples, a primária, ok? Então tá, eu tenho um primeiro paciente com um pH de 7,2, vamos colocar aqui, de 7,2. O que significa isso? Que ele se encontra em acidose. Se ele se encontra em acidose, a gente tem que ver o seguinte. Opa, eu preciso descobrir se essa acidose é respiratória ou se ela é metabólica. Como que eu vou fazer isso? Se eu quero saber se ela é respiratória, eu vou olhar os valores de CO2. Vocês têm que ter o valor prefixado normal, que é de 35 a 45 milímetros de mercúrio. Agora, se eu quero saber sobre se ela é metabólica, você vai ver a quantidade de íon bicarbonato, que o valor normal aqui está entre 22 e 26 miliequivalentes por litro. Então tá, você pegou o paciente com pH de 7,2, está em acidose, beleza. Agora vamos ver se ele está em metabólica ou se ele está em respiratória. Quando, na verdade, ele vai se encontrar em acidose respiratória? Quando esse CO2 estiver acima do valor normal, ou seja, estiver acima dos 45 milímetros de mercúrio. Então você fala que é uma acidose respiratória. Então, para entrar em acidose respiratória, o CO2 tem que estar aumentado. Agora, quando eu falo de acidose metabólica, o que significa? Já é relacionado ao íon bicarbonato. Ou seja, a gente vai ver aqui agora que para eu ter uma acidose metabólica, o meu íon bicarbonato tem que estar diminuído, ou seja, abaixo de 22 miliequivalentes por litro. Então significa que eu vou ter uma acidose metabólica. Se eu tenho uma acidose respiratória, significa que meu CO2 está acima de 45. Agora vamos lá para a alcalose. Você pegou um paciente aqui com 7,6. Consequentemente, alcalose. Porém, você precisa saber também se é de origem metabólica ou de origem respiratória essa acidose. Como que eu vou saber? De novo, dosando CO2 e bicarbonato. Se eu vou ver a minha PCO2, a minha pressão parcial de CO2 no sangue, e ela se encontra aqui agora diminuída, significa que a minha alcalose é de origem respiratória. Ou seja, se meu CO2 está abaixo de 35 milímetros de mercúrio, significa que a causa da minha alcalose é respiratória.
Agora você está lá com pH de 7,6 e esse bicarbonato se encontra acima de 26 milímetros, perdão, de milha equivalentes por litro. O que significa isso? Que a causa dessa alcalose foi metabólica. Aqui embaixo está a equação do pH, certo? pH é igual a I1 bicarbonato dividido pelo CO2. Por que eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui? Porque toda vez que a gente faz essas contas de divisão, sempre o que se encontra aqui embaixo é inversamente proporcional a o que a gente quer descobrir. Ou seja, a gente vai estar vendo aqui da seguinte forma. Se o meu pH está baixo, está diminuído, significa que eu tenho muito CO2. Porém, o bicarbonato, ele é proporcional. Ou seja, se o meu pH está baixo, significa que o meu bicarbonato também está baixo. Então você pode ver que o CO2 é ao contrário. Agora vamos supor na outra situação. Se o meu pH está alto, como que vai estar o meu bicarbonato? Alto. Como que vai estar o meu CO2? Baixo. Certo? E lembrando que quanto mais alto é o meu pH, menos íons hidrogeno eu tenho. Ok? E ao contrário também. Quanto menor é o meu pH, mais íons hidrógenos eu tenho. Agora vamos ver essa próxima tabela. Essa tabela aqui praticamente coloca todos os tipos de acidose e alcalose, que é a respiratória e a metabólica, comparando com o valor normal. Nessa primeira coluna aqui, no normal, eu tenho o pH, que é de 7,4. Segunda coluna, a concentração de íons de hidrogeno, que é 40 miliequivalentes por litro. Terceira coluna, a minha PCO2, a pressão parcial de CO2, que é de 40 milímetros de mercúrio. E por último, a concentração do íon bicarbonato, que é de 24 miliequivalentes. Tá, então o paciente primeiro está em acidose respiratória, certo? Se está em acidose, como que vai estar o meu pH? Vai estar diminuído, vai estar abaixo de 7,4. Porém, lembra, quanto menor é meu pH, o valor do pH, maior é a quantidade de íons hidrogeno. Então, meus íons hidrogeno vai estar aumentado. Porém, eu quero que vocês prestem atenção aqui no seguinte. Se vocês olharem essa acidose respiratória, importa pra gente o bicarbonato? Não, o bicarbonato pode estar normal, pode estar aumentado ali um pouco também, ó. Mas geralmente está normal. E como que vai estar a minha PCO2, que é uma acidose respiratória? Quanto mais CO2 eu tenho no sangue, mais ácido ele se torna. Ou seja, a setinha dupla aqui significa que esse é o responsável pela alteração. Então, se eu tenho um aumento da PCO2, vai causar ali uma acidose respiratória. Segundo, alcalose respiratória. Essa alcalose respiratória, o que significa? Se eu tenho alcalose, é que o valor do meu pH se encontra acima de 7,4. E quanto maior o valor do pH, menor é a quantidade de íons hidrogeno. Se essa alcalose é respiratória, tem alguma coisa a ver o íon bicarbonato ali? Não, pode estar aumentado, pode estar diminuído. O que importa pra gente é o que? É a concentração da PCO2. Se é alcalose, significa que tem pouco CO2 no sangue. Então vai estar abaixo dos valores normais, certo? Então vai estar abaixo ali dos 40 milímetros de mercúrio. Então, esses são as alterações respiratórias. Agora, se eu for falar de alteração metabólica, esquece o CO2 já de automático. Então, o CO2 aqui, ó, vai estar normal, mas pode estar nessas situações abaixado ou diminuído. Vamos primeiro para a acidose metabólica. O que a acidose acontece com o pH? Diminui. Então, na acidose metabólica, diminui o pH. Quanto menor o pH, maior a quantidade de íons hidrogeno.
E se vocês olharem aqui, o que importa pra gente é que durante a acidose metabólica diminuiu a quantidade de íons bicarbonato. Pode ver que a setinha dupla está marcando a causa também. Agora, quando eu falo de alcalose metabólica, significa que meu pH está acima de 7,4, tenho menos íons de hidrogeno, a PCO2 pode estar normal, mas o que importa para a gente é que a quantidade de íon bicarbonato está aumentada. Ok? Então, esses conceitos a gente consegue entender bem nessa tabela. Agora, para melhorar um pouquinho mais e fixar um pouquinho mais, a gente tem aqui esse próximo quadro. Nesse quadro aqui, vamos imaginar os pacientes. Primeiro paciente, você pega a amostra de sangue dele e o pH dele se encontra abaixo de 7,4. O que isso significa? Que ele está em acidose. Correto? Até aqui fácil. Tá, mas agora eu preciso descobrir se essa acidose ela é metabólica ou ela é respiratória. Se a minha PCO2 estiver normal e o meu bicarbonato estiver diminuído, significa que minha acidose é metabólica. Agora, se a minha acidose, eu vejo que meu bicarbonato está normal e a minha PCO2 está aumentada, é uma acidose respiratória. Pode ter o caso das mistas, como eu falei, e depois mais pra frente também tem as compensadas. Ok. Então a gente tem aqui agora uma acidose, primeiro paciente, metabólica. Então o que significa? Que a quantidade de bicarbonato dele está diminuída. Lembra daquela sequência de 3 acontecimentos que eu falei? Quais eram esses 3 acontecimentos? Primeiro, a gente vai ter aqui o sistema amortiguador tentando compensar. Se ele falha, que esse sistema amortiguador metabólico, quem vai tomar conta? O centro respiratório. Se ele não dá conta, por último vem o rim. Então, se é uma acidose metabólica, quem que é o próximo ali a tentar compensar? Daquela sequência de 3? A respiratória. Como que eu vou compensar uma acidose metabólica? Por uma compensação respiratória. Eu vou tentar diminuir a PCO2. Vou tentar tirar CO2 do sangue. Como que eu faço isso? Aumentando a respiração. Então você vai ver o paciente, ou seja, com a frequência aumentada. Isso vai eliminar mais CO2 no ar. Ok. Segundo paciente agora. Fez a amostra do sangue arterial dele, o pH dele se encontra abaixo de 7,4, acidose. Você vai ver o bicarbonato normal. Aí você vai ver a PCO2 está aumentada. Então significa que falhou tanto a compensação metabólica quanto a compensação respiratória. Quem que vai ser o próximo a conseguir compensar? O renal. Entendeu? Então quando eu entro numa acidose respiratória, que é um pH, que é uma PCO2 acima de 40 milímetros de mercúrio, a gente vai ter uma compensação renal. Como que eu faço essa compensação renal? Eu preciso aumentar a quantidade de bicarbonato no sangue. Como que eu aumento a quantidade de íon bicarbonato no sangue? Reabsorvendo mais íon bicarbonato lá no rim. Então você não vai deixar eu perder bicarbonato pela urina. Ele vai reabsorver para o sangue para poder ter mais bicarbonato disponível no sangue. Para fazer um efeito tampão. Beleza. Terceiro paciente aqui agora. Entrou lá com sua amostra, o seu pH se encontra acima de 7,4. Opa, agora já é alcalose. Porém, a gente também precisa descobrir se essa alcalose é respiratória ou metabólica. Como que a gente faz isso? É no CO2 e o bicarbonato. Se você vê que o CO2 dele está normal, aí você pega e vem no bicarbonato. E o bicarbonato dele está acima de 24 miliequivalentes. O que vai acontecer? Essa alcalose é metabólica. Como que eu vou compensar essa alcalose metabólica que vem de próximo? Compensação respiratória. Como que eu faço a compensação respiratória? Aumentando a minha PCO2. Então, você tem que aumentar a quantidade de CO2 no sangue. Como você vai fazer isso? Diminuindo a sua frequência respiratória. Então, ao invés de você respirar, você vai respirar. Ou seja, você vai diminuir a quantidade de vezes que você vai respirar por minuto. Isso vai acumular CO2 no sangue e vai ajudar a compensar essa alcalose, deixando ele mais ácido.
Quarto e último paciente. A gente tem aqui um paciente que chegou com pH de acima de 7,4, alcalose. Mas essa alcalose, você vai ver o bicarbonato dele, você dosou e está normal. Aí, você pegou a PCO2 dele, está abaixo do valor normal. O que significa? Que é uma alcalose respiratória. Se essa alcalose respiratória, qual que é o próximo mecanismo de compensação? Compensação renal. Como que eu faço a compensação renal? Eu tenho que diminuir a quantidade de bicarbonato no sangue. Se eu diminuir como que eu vou diminuir a quantidade de bicarbonato no sangue? Jogando ele embora na urina. Entendeu? Então, vou fazer uma compensação renal. Espero que esse resumo tenha ajudado vocês. Esse conteúdo aqui é muito mais complexo e profundo. Tem tipos diferentes de acidose e alcalose compensada, mista. Porém, para esse resumo é isso. Se quiserem mais vídeos sobre esse tema, comente aí embaixo ou sugira no direct. Espero que tenha ajudado. Curta os nossos vídeos, as nossas fotos de esquema para facilitar a vida de vocês durante esse período de quarentena, para vocês não esquecerem, estar sempre recordando o conteúdo. E qualquer coisa é só me chamar no direct. Mais uma vez, meu nome é Fábio Lopes, dono aqui do SOS Anatomia. Qualquer dúvida, só mandar.